Até hoje, eu não sei muito bem como explicar como isso aconteceu. Nunca tive um lado sensitivo muito forte. Nunca senti coisas estranhas ou ouvi que não podia explicar. Para falar a verdade, sempre fui muito racional. Sempre tinha uma explicação mais científica para coisas estranhas. Eu sempre fui a mais cética do meu grupo de amigos. Sempre que alguém tinha uma história mais fantástica, eu sempre queria analisar de um modo mais racional. O que aconteceu foi o seguinte: o irmão de uma amiga minha teve um acidente feio de moto e acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu. Ela me ligou arrasada no meio da noite para falar o que tinha acontecido e falar onde iria ser o seu velório. Eu me arrumei e fui ao encontro dela para tentar ajudá-la em qualquer coisa que eu pudesse fazer. O velório era no hospital onde tinham levado ele, logo após o acidente. Quando cheguei lá, fui onde ficava o velório. Tinha 3 salinhas para o velório lá. Em uma dessas salinhas estava a família da minha amiga, com o corpo do irmão dela. Tinha um outro velório em uma outra das salas e a terceira estava vazia. Eu fui ao encontro de minha amiga para tentar confortá-la e de qualquer jeito que eu pudesse. Ela não parava de chorar. Isso seria umas 3 da madrugada e o enterro seria às 13 horas. Eu passei o tempo todo do lado dela, conversando com ela. Quando deu lá por umas 8 horas da manhã, alguns de nossos amigos chegaram e, como eu estava com muita fome, pedi para um amigo nosso ficar com ela enquanto eu ia comprar alguma coisa para comer. Acabei comprando 2 lanches e um refrigerante em uma padaria que tinha lá do lado, pois estava com muita fome por ter passado a noite toda no velório sem comer. Mas como a padaria estava muito cheia e não tinha nem onde sentar, eu resolvi voltar ao velório e comer lá. Mas como eu achei que seria uma falta de respeito e comer lá dentro, onde estavam velando o corpo do irmão da minha amiga, eu acabei ficando em um canto isolada, perto de uma sala que estava vazia. Me sentei em um banco para poder comer. Depois de um tempo, eu olhei para dentro daquela sala vazia e vi um garotinho sentado em uma cadeira, bem lá no fundo, no cantinho daquela sala. Na hora eu pensei, por que aquele garoto estaria fazendo sozinho naquele velório? O garoto parecia ter uns 9, 10 anos, estava quieto e encolhido. Eu olhei em volta e não tinha mais ninguém lá. Não era ninguém que eu conhecia e não tinha ideia se era de algum conhecido da minha amiga ou se era de alguém do outro velório. Quando ele notou que eu tinha visto ele começou a olhar para mim. Eu imaginei que ele tinha visto que eu estava comendo, que devia estar com fome. Então eu estendi a mão a ele para ver se ele queria um pedaço, mas ele nem se mexeu. Eu levantei, fui até lá e me sentei do lado dele. Eu perguntei se ele estava com fome e se também queria um lanche. Ele só virou a cabeça e olhou para o chão. Eu perguntei se ele estava com sede e ofereci o refrigerante, mas ele nem se mexeu. Eu coloquei um dos lanches na cadeira do lado dele, junto com o refrigerante, e falei se ele quisesse, era só pegar, mas ele só ficava olhando para o chão. Eu perguntei o nome dele, mas ele também não respondeu nada. Eu só ficava pensando que era muito cruel
levar uma criança com fome para um velório? Depois de tentar conversar um pouco com ele, eu imaginei que ele deveria estar muito triste para ficar conversando. Por isso, tinha ido para lá, para ficar sozinho, e que a última coisa que ele queria era ficar falando com uma estranha. Então eu levantei, mas deixei o lanche e o refrigerante lá e falei que se ele quisesse poderia comer, e voltei para perto da minha amiga. Quando eu cheguei lá, mais algum de nossos amigos tinham chegado. A gente tinha uma amiga nossa que é meio sem noção às vezes, sabe? Ela queria porque queria ir até o outro velório ver quem estava lá, mas não queria ir sozinha. Só que ninguém queria ir com ela, ficar xeretando esse tipo de coisa. O que realmente concordo que não é uma atitude respeitosa. Mas ela estava cutucando tanto o pessoal que eu resolvi ir com ela antes que ela chateasse mais ainda a nossa amiga que tinha perdido seu irmão. Nós duas entramos lá e vimos que o caixão era pequeno. Quando chegamos perto, eu levei um susto e tive que me segurar para não gritar. Quem estava dentro daquele caixão era aquele garotinho que eu havia visto na sala vazia. Eu senti um arrepio subindo a minha espinha e puxei a minha amiga para fora. Falei que não era uma boa ideia ficar indo xeretar o velório dos outros. Claro que eu não falei nada para ninguém, afinal eu imaginei que ninguém ia acreditar e que iam pensar que era uma brincadeira de muito mau gosto. Eu fui aonde o garotinho estava sentado antes, mas não tinha mais ninguém lá. Só o lanche e a latinha de refrigerante que eu tinha deixado ainda intocados. Eu joguei tudo fora e fiquei imaginando como aquilo podia ter acontecido. Como sempre, tentei raciocinar sobre o que tinha acontecido. Então imaginei que aquele deveria ser um irmão gêmeo do garotinho, que tinha morrido. Mas depois de um tempo, a minha amiga xereta foi ver o que tinha acontecido com o garotinho do velório. Ele tinha alguma doença no coração que acabou sendo fatal para ele. E o pior de tudo é que falaram que a família estava devastada, já que ele era filho único. Não tinha irmãos gêmeos nenhum. Sempre que eu me lembro disso, me arrepio. Será que o que vi era o espírito do garotinho que tinha morrido? Por que será que ele apareceu para mim? E justo para mim, que não acredito nesse tipo de coisa.